Vamos ler João capítulo 7, a partir do versículo de número 14. O tema da minha pregação nessa noite, na nossa série, é Faça um raio-x no seu coração. Faça um raio-x no seu coração. Aleluia. Esse é um dos objetivos da Bíblia. A Bíblia é comparada a um espelho. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós nos enxergamos. Nós não podemos apenas confiar no nosso próprio olhar. Por isso nós precisamos da palavra de Deus para que ela mostre cada área, cada situação da nossa vida que precisa ser transformada, que precisa ser visitada por Deus. Então vamos ler o espelho da alma agora, que é a palavra de Deus, que vai nos ajudar a fazer um raio-x verdadeiro. O subtítulo da minha Bíblia está assim: Jesus ensina na festa. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas? Vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus, nós separamos uma porção da Tua Palavra para refletirmos aqui nessa noite, para pensarmos e entendemos que existe uma direção de Deus, existe uma voz de Deus aqui para nós. Então eu quero pedir nessa noite, Espírito Santo, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades, venha de encontro ao nosso coração, Pai. Grava, Deus, essa palavra no âmago, no mais profundo do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra a luz da Tua palavra, Pai. Eu te peço assim, em nome de Jesus, amém. Igreja, olha que interessante, essa é a segunda viagem que Jesus faz para Jerusalém. O texto nos diz aqui, se você está com a tua Bíblia aberta, no versículo 14, 15, no 14 exatamente, diz que Jesus subiu ao templo e começou a ensinar, ok? Onde que ficava o templo? Em Jerusalém. Então, esse é o segundo momento que Jesus vai para Jerusalém. Não sei se vocês estão lembrados, familiarizados. Familiarizados sim, acho que lembrando não. Quando foi a primeira vez que Jesus foi ao templo? Não. No Evangelho de João, o primeiro momento que Jesus foi ao templo foi quando ele colocou para fora do templo os cambistas, que está no capítulo 2. No capítulo 2, Jesus
coloca para fora os vendedores, né? Os cambistas, os caras que faziam a conversão, né? Do dinheiro estrangeiro no dinheiro local, e aproveitavam, vendiam pombo, vendiam ovelhas, bois para o culto. E aquele foi o primeiro momento que Jesus esteve em Jerusalém e fez aquela limpeza. Agora Jesus está subindo mais uma vez para Jerusalém, e se você está com a sua Bíblia aberta, ela diz no versículo de número 14: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a fazer o quê? Jesus começou a ensinar. Então observe aqui o que a palavra de Deus está nos dizendo. No primeiro momento que Jesus sobe ao templo, ele sobe ao templo para limpar o templo, ok? Capítulo 2, ele limpa o templo. E agora Jesus, porque o templo está limpo, Jesus agora entra no templo para ensinar. E irmãos, essa sempre vai ser uma ordem espiritual, amém? Antes de Jesus compartilhar a palavra com você, antes de Jesus ensinar as profundezas da verdade para você, né? Antes dele ensinar de maneira eficaz, profundamente o evangelho a você, ele vai primeiro limpar o que está dentro de você. Entenderam? Primeiro ele precisa limpar, para que então ele possa compartilhar grandes verdades ao nosso coração. Primeira coisa que Jesus quer fazer no seu coração, no meu coração, é colocar para fora todos os cambistas que ainda existem dentro do nosso coração. É colocar para fora, sabe, as ovelhas, é colocar para fora o comércio, é colocar para fora tudo aquilo que ainda está contaminando esse templo, que é o seu coração e que é o meu coração. Ele precisa enxotar as coisas, porque Deus não tem como colocar um vinho novo em odres velhos. Não tem como ele colocar um remendo novo em remendos velhos. Então, por isso que o primeiro passo que uma pessoa precisa dar na direção de Deus é nascer de novo, é nascer do Espírito. Por isso que a primeira coisa que a pessoa precisa é crer no Evangelho, para que ela seja então transformada da morte para a vida, para que ela seja uma nova criatura. Aí então essa pessoa tem condições de começar a agradar a Deus. O ímpio não tem como se converter dos seus caminhos sozinho. Aí ele precisa primeiro receber vida. Quando ele recebe vida, aí ele tem condições. Então, irmãos, sendo bastante prático na minha pregação hoje aqui, mais do que normalmente a gente mas é um conselho que eu dou para você. Todas as vezes antes de você orar, todas as vezes que você for ler a sua Bíblia, peça a Deus, fala: Deus, eu vou ler a sua palavra. Pai, eu vou estar, lendo a tua palavra aqui, eu vou estar orando. Então, Deus, que se houver algum cambista dentro do meu coração, se houver alguma atitude, algum pensamento, alguma coisa, algum sofisma na minha vida, alguma coisa que não te agrada, Senhor, que o Senhor possa colocar para fora, para que eu possa então receber, para que essa palavra possa então, essa é a atitude que nós devemos chegar diante de Deus. Nós temos que chegar diante de Deus com o melhor do nosso coração, amém? O melhor da nossa atitude. Se nós quisermos algo novo de Deus, nós temos que dizer: Senhor, primeiro limpa esse templo do Senhor, limpa, Senhor, os meus pensamentos, porque Deus não vai introduzir uma verdade nova, Deus não vai te levar para o próximo passo, Deus não vai expandir a sua vida enquanto nós não tivermos, enquanto você não permitir que o Senhor tenha acesso a todos os compartimentos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não tem como a gente querer o novo de Deus se a gente ainda está agarrado no mundão velho de guerra, se a gente ainda está como o irmão Raimundo, um pé na igreja e o outro pé no mundo. Desculpa aos irmãos que chamam Raimundo, eu tenho um amigo que chama Raimundo,
Ele mesmo fala, né? É o crente Raimundo, que tem um pé na igreja, outro no mundo. Não, você precisa ser inteiro. Com Deus é assim, a gente tem que ser verdadeiro. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está esperando a sua perfeição nem a minha. Mas sabe o que Deus espera? Que a gente seja sempre verdadeiro. Sempre verdadeiro. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos dizer: Senhor, tira as barreiras do pecado, Senhor, que estão dentro do meu coração. Isso é o dever de todo cristão. Dizer: Deus, olha, por isso que o nome da minha mensagem é sobre o raio-x, né? Faça um raio-x. Hoje à noite, Deus está te dando a oportunidade de você olhar para dentro do seu coração. Você deixar que essa palavra examine, esquadrinhe o nosso coração. É o que o salmista disse no Salmo 139: Senhor, antes que a palavra saiu da minha boca, Tu já conheces. Senhor, me cerca por diante de mim e por detrás, né? Aí o que ele pede para Deus, o salmista, no Salmo 139? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e faz o quê? E guia-me pelo caminho eterno. Qual foi a última vez que você orou a Deus assim? Dizendo: Deus, olha dentro do meu coração, eu dou a chave do meu coração, eu dou a chave da minha vida, Senhor. Faz uma varredura, Espírito Santo, dentro do meu coração. Se tem alguma coisa que te desagrada, Deus, se tem alguma coisa que em mim que está resistindo ao Senhor, seja o perdão, seja uma atitude, seja um comportamento, seja um posicionamento, seja um jeito de falar, seja um jeito de pensar, Senhor, olha para dentro de mim. O cristão precisa de tempos em tempos fazer essa faxina na sua alma, sabe? A gente limpa a casa todos os dias, não é assim? Todo dia não suja a louça, né? Todo dia tem prato para lavar, todo dia tem roupa, mas de tempos em tempos você não olha para a sua casa, começa umas teias de aranha assim no canto, começa a ficar uma sujeira mais grossa. Esses dias mesmo, eu passei a mão assim em cima da geladeira, eu falei: meu Deus, a geladeira está nova, mas a gente frita coisas aqui. Aí eu coloquei a escadinha, fui lá e limpei em cima da geladeira. Olha que marido exemplar, limpei a geladeira. Eu não lavo louça, mas eu limpo a geladeira, né? E você sabe que, então, é o que nós chamamos de faxina, de faxinão. E às vezes, aí no guarda-roupa, você vai tirar aquelas coisas que também não tem nada a ver, que não cabe mais, né? Eu estou no meu carro aí, que pena que o Mauro não calça o que eu calço. Eu separei uns 8 pares de sapato, tudo 41, né? Então, se alguém precisar, tem aí. Então você tira umas blusas, você tira umas coisas que já não cabem mais, que você engordou. A gente faz isso na nossa casa, a gente faz o faxinão na nossa casa, mas Deus está dizendo também que nós precisamos fazer um faxinão na nossa alma, colocar para fora um monte de coisa do velho homem, um monte de coisa que não cabe mais nessa nova vida que Jesus tem para nós. Amém. Pede ao Espírito Santo hoje, entra com a vassoura, entra com o rodo, entra com o escovão, faz uma faxina. Faz uma faxina, Jesus, porque eu quero ser como Jesus, porque você, como um salvo nessa noite, deseja crescer como um discípulo de Jesus. Eu quero que Deus faça uma faxina. O que a gente tem que fazer então? Jesus falou aqui no versículo 17, porque justamente isso ele está ensinando no templo. A Bíblia diz que Jesus está ensinando, os homens ficam admirados com a doutrina de Jesus, né? No versículo 15, os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução, sem nunca ter estudado? Havia mais ou menos uns 30 seminários nos dias de Jesus, né? Seminários
liderados por rabinos, e Jesus nunca esteve com aqueles homens, mas ele esteve com o Pai, ele estava aprendendo direto do Pai. Ele estava aprendendo direto. Eu digo para você a mesma coisa. Quem mais me ensinou a Bíblia ao longo desses anos não foi seminário teológico, foi o Espírito Santo. Ele é o meu professor, ele é o meu mestre. Quando eu fui para os Estados Unidos para fazer mestrado, tinha as mentes mais brilhantes lá, mas quando eu participava, eu digo isso para a glória de Deus, as pessoas perguntavam: que escola foi essa que você aprendeu a palavra de Deus? Eu dizia: a minha escola é a escola do Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo que é o meu mestre. Então, se você é um cristão que deseja fazer a vontade de Deus, primeira coisa, comece pela obediência. Comece pela obediência. Amém? Amém. Diga assim: se eu quero crescer no Evangelho, se eu quero conhecer as coisas profundas de Deus, eu devo começar pela obediência. Olha o que diz o versículo 17: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá que o meu ensino não vem de mim, ou que falo por mim mesmo. Amém? Amém. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, é preciso conhecer o Evangelho, é preciso obedecer o Evangelho. Descobrirá se o meu ensino vem. Então, se eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que descobrir se o ensino de Jesus é verdadeiro ou não. E como é que eu descubro que o ensino de Jesus é verdadeiro ou não, gente? É só estudando, lendo? Não. É praticando a palavra de Deus. A Bíblia é um livro diferente de todos os livros. A Bíblia é diferente porque a gente vai entendendo mais esse livro através da prática. Toda vez que você pratica o que você ouve da palavra, sabe o que acontece? Mais de Deus será revelado a você. O problema é que muitas vezes nós não fazemos, não praticamos aquilo que nós já ouvimos. E aí nós queremos aprender mais de Deus. Não. A escola do Espírito Santo é a escola que quanto mais você obedece, mais o Espírito Santo abre o seu entendimento para você entender as coisas de Deus. Então, se alguém quiser conhecer a mim, se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, conhecerá a minha doutrina. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. A verdadeira obediência, né? Verdadeiramente, através da obediência, é que se abre a porta da revelação. Sabe por quê? Deus não vai revelar coisas para aquelas pessoas que Deus sabe que não quer fazer a vontade dele. Você já viu um cristão orando: Senhor, eu quero a sua vontade, Senhor, revela, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida. Mas Deus sabe que lá no fundo do coração da pessoa, ela não está disposta. Se Deus revelar o propósito dele, a pessoa não vai estar disposta a fazer a vontade de Deus. Aí Deus pensa assim: para que eu vou revelar se eu sei que ele não vai obedecer? Aí a pessoa fica andando 40 anos no deserto. Porque, como eu disse, Deus sonda o meu coração, Ele sabe se eu vou realmente aplicar o meu coração. Então a obediência é a porta que abre as grandes revelações de Deus na sua vida. Por isso que o livro de Oséias capítulo 6 diz que nós devemos prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Tua palavra é lâmpada e é luz. Então, quando você dá um passo, Deus revela luz. Quando você dá outro passo, Deus revela mais luz. A palavra de Deus vai iluminando cada um dos seus passos, uma revelação atrás da outra. Amém, igreja? Amém. Segundo lugar, fuja da autoexaltação.
Fuja da autoexaltação. Olha o que Jesus diz no versículo 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Em outras palavras, Jesus está falando, as coisas que eu estou dizendo não são minhas. Jesus sendo Deus, Jesus sendo Filho de Deus, em momento algum, né, irmã Lorena? Em momento algum, amém? Em momento algum, Jesus disse, eu vou falar, eu vou ensinar. Todo momento ele estava ligado, os seus ouvidos estavam atentos, o coração dele estava obediente ao que o Pai tinha para dizer. Todo momento. Agora Jesus disse, aquele que fala de si mesmo, busca a sua própria glória. A pessoa está sempre se exaltando. Olha a diferença, eu estava lendo Paulo, né? Quem ama Paulo aqui, o ministério dele? Fantástico, né? As expressões que Paulo usa é sempre, a mim, o menor de todos os santos, a mim, o menor apóstolo, eu, o maior de todos os pecadores. Ele sempre se coloca, isso não é complexo de inferioridade, que isso também é errado. Porque tem gente que é assim, ou se exalta ou se diminui no sentido de se depreciar. Não é se depreciar, é você ter uma visão correta sobre você mesmo. E a gente precisa entender isso, que é esse tipo, né, que o Evangelho não é sobre nós. A minha esposa falou aqui de uma igreja que ela frequentou antes da gente se casar, que o pastor tinha esse péssimo hábito de ficar falando antes de pregar ou durante a pregação dele, as pessoas que ele conhecia, os famosos, os cantores famosos, os músicos famosos, e ficava ali falando só dele mesmo, 15, 20 minutos, a ilustração do sermão era ele mesmo. Aí você fica pensando, será que ele está pregando Jesus ou ele está pregando sobre ele? Entende? E o princípio que nós estamos vendo aqui nesse texto é que nós temos que fugir da autoexaltação. Irmãos, tem um versículo hoje que tem sido para mim um norte no meu ministério. É o que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Esse é o lema, até a Michele curtiu lá no meu não sei como é que chama, minha bio, né? Lá no Facebook. E esse tem sido o norte do meu ministério, porque eu tenho visto muitas pessoas se perdendo no ministério. Eu tenho visto muitos líderes com outras agendas, né, com outros temas, mas esse é o texto que deveria nortear o ministério, né, direcionar o ministério de todo pastor, de todo líder. Ele diz assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Deus não me chamou para ser um pregador de política, embora eu tenha uma opinião, mas essa não é a minha mensagem. Deus não me chamou para defender outra bandeira qualquer, a não ser anunciar Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Essa é a mensagem. E Jesus é o modelo do reino de Deus para todos nós. Duas coisas a gente tem que evitar na nossa vida: elogio e crítica. Duas coisas a gente tem que morrer para essas duas coisas: tapinha nas costas, elogio. Tudo bem, não estou dizendo que é errado você ser elogiado, mas isso não pode mudar em nada do que você está fazendo. Porque se nós somos movidos por um elogio, nós seremos arrasados quando fizerem uma crítica. Porque quem se alimenta de elogio não consegue suportar a crítica. Então o nosso propósito ele tem que estar acima da crítica
e tem que estar acima do elogio. E olha que interessante, as pessoas que geralmente gostam de muito elogio, aplauso humano, né, ou de fazer isso para as pessoas, normalmente são as pessoas que mais gostam também. Então a gente tem que tomar cuidado com esse caminho que Jesus está falando aqui, né, e saber que ele diz o seguinte: olha, eu não busco a minha glória, eu não busco, né, um aplauso, um tapinha nas costas de vocês, porque Jesus sabia, irmãos, ele sabia que aqueles homens queriam fazer de Jesus o rei deles, mas um rei político, né? Jesus sabia que o interesse deles era só nos milagres, naquilo que Jesus... Então Jesus nunca se enganou com as multidões. Jesus sabia que aquela multidão que ia colocar aqueles ramos, né, aquelas folhas para Jesus, quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, que uns dias antes de Jesus ser levado na cruz, os homens diziam que Hosanas, aquele que vem, né? Hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. Jesus sabia que essa mesma multidão ali na frente ia dizer: crucificam, solte Barrabás e crucificam. Então, o servir a Deus tem que ser uma coisa no nosso coração que não depende do elogio, não depende da crítica. Todos os dias, quando eu oro, quando eu vou falar com Deus, eu falo: Deus, me cobre na sua nuvem, esconda-me na sua nuvem, como diz aquela música do David Keelan, né? Esconda-me na nuvem de glória, para que os aplausos não me afetem, e também para que as cadeiras vazias não me afetem, para o que as pessoas dizem não me afeta, nada, porque eu estou escondido em Jesus, meu coração está guardado em Deus. Amém? E por último, para a gente terminar, não julgue superficialmente e nem precipitadamente. Não julgue superficialmente e nem precipitadamente. Versículo 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus não falou que a gente não pode julgar, mas ele disse que nós temos que analisar as coisas usando critérios que sejam justos, corretos. E aonde é que está o critério correto? Está no nosso coração? Quando você julga um irmão, muitas vezes, ou uma pessoa, você está julgando por um critério válido ou só pela sua opinião? Quantas vezes uma pessoa julga a outra? Uma pessoa de uma igreja mais rígida, vê uma irmã com uma calça comprida, ela vai julgar aquela mulher, não vai? Mas ela está julgando o quê? Ela está julgando aquela mulher pela percepção dela, pelo olhar dela, pela tradição dela e não pelas escrituras. Esses dias mesmo, a filha do Davi Miranda, ela estava falando isso. Fizeram a pergunta para ela: e uma irmã de calça comprida? Ela falou: você vê uma irmã de calça comprida de outra igreja, não julgue, porque às vezes você não conhece aquela pessoa, às vezes aquela mulher tem uma vida com Deus muito mais do que você que está usando uma saia. Sentou a lenha. Então ela disse: tome cuidado para você julgar pela aparência, porque nem tudo que aparenta ser é, e nem tudo que aparenta não ser não é. Eu não gosto da música daquela igreja, mas você não, é o gosto seu. O pastor Rick Warren disse que um dia estava tendo um louvor bem agitado na igreja dele. Chegou um irmãozinho no final do culto e disse: pastor, estou escandalizado. Ele disse: por que você está escandalizado? Ele disse: porque não gostei das músicas que cantaram nessa igreja. Ele falou: não tem problema, porque elas foram para Deus, não para você. Ele disse: desde quando as músicas são oferecidas para você? Elas são oferecidas para Deus. Não é sobre o teu gosto, não é sobre o meu gosto. Eu posso escolher um louvor que eu gosto. Nem todas as músicas minha mulher ouve eu gosto. Ela tem um mau gosto para algumas coisas que eu não consigo, uns tipos de música que eu não gosto. Quando ela está na piscina lá, ela põe umas músicas, entende?
mas eu não posso fazer do meu gosto uma lei, né, ou uma coisa que seja normativa para todos. Então muitas coisas que a gente aprova, desaprova, tem a ver conosco e não com Deus. Tamanho da saia, o tamanho disso, a cor da parede da igreja, Deus pouco está lixando para essas coisas. Isso tem a ver com as nossas preferências. Vai numa tribo indígena, fala para as mulheres porem sutiã. Vai lá, fala para as mulheres colocarem saia. Você está entendendo que a gente às vezes quer colocar sobre as pessoas uma coisa que é nossa, da nossa preferência. E aqui no caso de Jesus, eles estão julgando Jesus, e Jesus falou: vocês estão querendo me matar porque eu curei no sábado. Jesus havia curado no sábado. Quer ver, ó, versículo de número 21. Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. Aí ele vai falar, né? No entanto, por que Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas? Vocês circuncidaram no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficaram cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? A lei dizia que o homem não podia trabalhar no sábado. No entanto, a lei de Moisés permitia que se fizesse a circuncisão no sábado, e é um trabalho, tem que cortar, é um trabalho. Mas a lei de Moisés não considerou uma quebra, porque você estava cumprindo uma outra coisa da lei, você estava circuncidando uma criança. Olha onde que Jesus pegou a falha deles. E ele disse: eu não fiz o bem a um homem no dia de sábado? Um homem não foi curado no sábado? E vocês estão querendo me matar por causa disso? Estão querendo condenar Jesus, porque Jesus fez o bem, quebrou a lei no sábado. O mandamento de Moisés não dizia que eles não podiam fazer o bem no sábado, entende? Então, é o exemplo que eu dei agora, eles estavam julgando Jesus, por isso que ele falou: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, porque Jesus está dizendo: vocês não estão julgando pela palavra, vocês estão julgando pela tradição de vocês. É a tradição de vocês que está fazendo vocês agirem dessa maneira, e não é o critério pessoal, né? Preferência pessoal, e não a palavra de Deus. E eu quero terminar essa mensagem dizendo: cuidado como você avalia uma pessoa, porque muitas vezes nós podemos ser enganados pela aparência. Às vezes a gente pode olhar uma pessoa no culto, a pessoa levanta a mão, aleluia, dá glória a Deus, e você olha a pessoa ali 40 minutos num culto e fala: nossa, essa pessoa é espiritual, essa pessoa é de Deus. Aí depois você sai da igreja, você fica sabendo cada coisa horrorosa daquele irmão que dava glória a Deus, que dava aleluia no culto. Eu vivi isso no meu ministério. O cara pegava o talãozão de cheque, fazia aquele cheque assim, a igreja do oh, esse irmão é... E depois você fica sabendo das falcatruas do irmão. E às vezes aquele irmãozinho que ainda está capengando, dá umas mancadas, dá umas falhadas, dá umas pisadas, posta umas coisas meio esquisitas no Facebook, né, Miquele? Mas de repente é uma pessoa que Deus está trabalhando no coração desse irmão, Deus está trabalhando no coração dessa pessoa, e eu creio que vai ser liberto dessas coisas em nome de Jesus. Né, Miquele? Estou pregando para Miquele aqui. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente pode se enganar com as pessoas. Você lembra aquele texto de Samuel, quando Deus mandou, né, o profeta Samuel ir na casa, né, de Jessé, que Deus tinha separado um que ia ser o seu rei, o homem segundo o coração de Deus. E o profeta começou a olhar pela aparência, o tamanho, o porte, que é lógico, ele vai ser um rei, tem que ser um homem forte. Aí entrou um tampinha lá, entrou um pequenininho.
E falou, deve ser esse. Primeiro os grandes, né? Falou, deve ser esse. Deus falou o que no coração do profeta? Não olhe para a aparência. Quantas igrejas eu já vi falando isso? Pregando esse texto, não olha para a aparência, mas sai da igreja, julga a pessoa pela roupa. Ué, você não acabou de falar que não é para julgar pela aparência? Então, às vezes, aquele que a gente fala, esse aí não vai dar em nada. A minha vida como pastor é assim. Eu já me enganei. Eu já investi em um ou outro que eu falei, esse cara fala bem, esse cara se articula bem. Mas ele é tão bom que ele não precisa de você. Vai e monta a igreja dele. E às vezes aquele que fala errado, aquele que está tropicando, você fala, esse aí não é o que muitas vezes é o que vai dar o retorno. Entende? Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes, eu não estou falando isso coisa de 10, 20 anos atrás não. Hoje, no dia de hoje, às vezes o nosso coração, a emoção fala mais alto. Às vezes a gente se deixa levar pela aparência. Essa semana mesmo, conversando com uma pessoa, falou, não pastor, não se engane não, isso aí não quer nada com nada não. Isso aí não, nem adianta você tentar investir na vida, de A ou B. Entende? Não vai não pela aparência, que não entendeu ainda o Evangelho, não pegou ainda o Evangelho. E às vezes a gente quer envolver, a gente quer fazer uma coisa e não é a pessoa que Deus tem. Então a gente tem que ter paciência. Paciência para esperar Deus levantar as pessoas certas. Quando você coloca uma pessoa na posição da liderança, por exemplo, que não é a pessoa que Deus tem, para você tirar depois é uma dor de cabeça. Para você às vezes tirar uma pessoa, a pessoa já fez um arrebento dentro da igreja. Quantos casos a gente conhece de pessoas que falam, não, isso aqui vai ser o meu braço direito, isso aqui vai ser... O cara pega, vira as costas e abre outra igreja na frente da sua. Aquele que você achava que era o obreiro aprovado. Mas como aprovado se você nunca aprovou ele? Como aprovado se você nunca colocou teste sobre ele? É só falar bem? É só saber pregar? Não. Tem que ver o caráter. Tem que passar pelo teste. Então a gente tem que ser muito tranquilo. Muito tranquilo. Sabe o que acontece muitas vezes? É a necessidade da obra. Hein, amor? Às vezes a necessidade... Vamos supor, um exemplo, tá? Chega aqui uma família com 10 membros, um canta, outro toca, não sei o que. A tendência vai ser dizer, essa é a resposta de Deus, cada um pega o seu instrumento. Às vezes é uma família perturbada, que vai causar um problema na sua vida. Não estou dizendo que a gente não... Mas temos que ter critérios. Temos que ter critérios. A Bíblia ensina você a ser criterioso para casar. A Bíblia abre os seus olhos, analise, na hora de contratar um funcionário, na hora, você está entendendo que a gente precisa ter critério para as coisas? Jesus está falando que nós temos que ser pessoas que têm discernimento. Se você não quiser ser enganado, busque intimidade com Deus e tenha discernimento. A luzinha tem que acender. Já não acendeu várias vezes aí, Miguel? Hoje eu estou pregando para Miguel. Não, isso aqui é BO. Não é? Você começa a analisar a palavra, o chaveco, o somebody love. Não é assim? Você começa... Mas se a mulher está carentona, se a mulher... Aí vai e casa com o carteiro, casa com o primeiro, né? E aí depois o que acontece? Quebra a cara. Né? É o que? Está todo dia entregando carta, só quer um copo d'água, entra um pouco, a terceira já está pedindo carteira em casamento. Né? Então a gente tem que pedir a Deus discernimento, para que o nosso julgamento seja um julgamento justo, sem estar influenciado pela nossa carne, mas usando a palavra de Deus. Quantas heresias, irmãos, já entrou em igreja, porque o povo não usou isso aqui, ó. Hã? Ah não, mas isso aqui faz a igreja crescer, é G12, vamos colocar o G12 aqui, que vai fazer a igreja crescer. Aí G12 quebrou a igreja,
grupo pequeno, daqui a pouco um daquelas células, né, virou câncer, né? Porque o câncer é uma célula que se rebela, né? Aí aquele grupo pequeno divide a igreja e vai embora. Porque é uma visão a qualquer preço. É a visão que faz a igreja crescer. Então as pessoas estão sempre buscando uma fórmula, mas não aplicam a palavra de Deus. Depois quebra a cara e vai chorar para Deus. Ah, Deus, fulano saiu da minha igreja, levou metade. É lógico, você nunca usou critérios. Agora você vem aqui chorar, né? Você não provou, você não testou, você não usou a palavra. Então, irmãos, nós temos que ser uma igreja que faz esse tipo de sondagem no nosso coração. Amém? Esse tipo de sondagem, vai fechar um negócio, não ora. Vai comprar um carro, vai comprar uma moto, vai comprar uma coisa, não pede a direção, já vai fazendo as coisas no impulso. Vai fazendo as coisas sem ouvir às vezes a sabedoria. E quebra a cara. Mas Deus quer nos proteger. Irmãos, os princípios da Bíblia não é porque Deus é careta, é que Deus quer livrar você de consequência. Pô, Deus não estraga prazer, meu. Eu queria sair com todas. Pô, eu queria transar com todos. Eu queria... Por que Deus fala é um só, é no casamento? Não é por causa de Deus. Não é porque Deus está, ai, você está manchando a minha glória, ai, porque eu não posso ver você nu. Isso não é, Deus não é um ser assim. Os princípios de moralidade é para proteger você. Deus está querendo proteger você de uma doença. Deus está querendo proteger você de uma gravidez indesejada. Deus está querendo proteger você de ser abusado emocionalmente, de ser usado. Então os princípios da palavra de Deus, muitos deles existem para nos proteger. É como um guarda-chuva nos protegendo. Amém? A palavra de Deus é para nos proteger. Não é que Deus é castrador, não é que Deus estraga prazer. Deus quer que você tenha o maior prazer do mundo. Deus quer que você, como mulher, como homem, você se realize sexualmente, mas dentro do casamento, dentro, né? O rio, tem aqui o rio correndo, não tem? Aqui tem o leito do rio, que é chamado, não é? Aqui tem o leito do rio. O que acontece quando o rio transborda? O rio é muito bom dentro do leito dele, né? Dentro do caminho dele, mas quando o rio transborda, são as enchentes, é destruição. O sexo é como um rio, ou como o leito do rio. Deus fez para acontecer dentro de uma maneira saudável, de uma maneira bíblica. Mas se ele extrapolar, você pode ter certeza que isso vai trazer danos, vários danos na sua vida. Estou dando aqui exemplos. Então tudo tem um princípio e a gente precisa conhecer o princípio de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Curva a sua cabeça comigo, vamos orar ao Senhor. Vamos orar.